Antes de eu falar sobre esse ponto propriamente dito, eu só queria fazer uma complementação breve aqui a respeito da contratação temporária, né? Que é só uma informação que a FENASPES, na realidade, já havia solicitado, a assessoria jurídica, inclusive, que providenciasse alguma medida jurídica antes da publicação do edital, mas como a matéria estava no TCU, onde houve, inclusive, parecer técnico contrário a essas contratações, opinando pela suspensão, nós optamos por aguardar primeiro essa decisão antes de judicializar e correr o risco de ter uma decisão judicial dizendo que, contrária a nós, dizendo que seria regular, né, o que enfraqueceria, inclusive, a nossa posição junto ao TCU. Agora, como ontem houve a decisão do ministro relator de manter as contratações, e essas contratações devem ser efetivadas a partir da semana que vem, nós vamos tomar providências, é claro, no sentido de providenciar ações visando impedir essas contratações. Em relação ao tema posto, né, parte deles já foram contemplados ou vão em outros pontos aqui debatidos. Então, eu não vou me repetir aqui falando sobre a questão da supressão dos adicionais de insalubridade, do pessoal que eu recebia e que passou a fazer trabalho remoto. Não vou falar sobre a questão das avaliações de desempenho, muito, porque também já foi devidamente analisada de forma brilhante pelo Glênio, mas vou procurar pegar alguns outros aspectos. Então, de uma maneira geral, o que nós vemos é que não só os adicionais de insalubridade ficam suspensos, mas a previsão, não é que todos os servidores deixem de receber adicional noturno durante o período em que forem fazer trabalho remoto. Se trabalhar, por exemplo, num horário que é considerado noturno, não é reconhecido como tal. Se o servidor realizar horas extras, também não tem direito a receber horas extras, segundo ficou estabelecido, não é, nas regras relativas ao trabalho remoto. Que mais? O servidor também deixa de... servidor que faz trabalho em jornada reduzida, né? 30 horas semanais, 6 horas de trabalho contínuo, automaticamente perde o direito a esse trabalho em jornada reduzida, e não há nenhuma previsão, inclusive, para quando do retorno às atividades, de que esse servidor volte a realizar a jornada reduzida. Então, é um problema que os servidores vão enfrentar, provavelmente, quando retornarem ao trabalho, quando terminar o trabalho remoto. Mas isso significa o quê? Que desde já estariam, portanto, colocando como imposição aos servidores que realizam trabalho remoto que tem uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. Mas vejam que alguns órgãos foram mais além ainda disso. O INSS, por exemplo, editou a portaria 422, em 31 de março de 2020, que trata a questão de forma mais restrita ainda em relação ao direito dos servidores. Em primeiro lugar, diz que o servidor, para ter direito ao trabalho remoto, teria que assinar um pacto, ou seja, fazer uma pactuação individual de atividades compatíveis com a sua jornada de trabalho. Essa pactuação seria em relação a metas de produtividade que o servidor teria que atingir, que seriam aqueles 90 pontos lá iniciais, que depois foram reduzidos, mas que não resolvem, e pactuação por atividade ou produto, ou seja, volume de trabalho realizado. Vejam vocês que isso é uma pactuação que de pactuação só tem o nome, porque você é imposto ao servidor. Qualquer um que fosse fazer o trabalho remoto teria que assinar esse pacto. Inclusive, nós orientamos desde o início que os servidores se recusassem a assinar esse documento, porque se não fosse possível continuar trabalhando no INSS, ou como em qualquer outro órgão, simplesmente porque o município resolveu fechar, ou o Estado resolveu que tudo deveria fechar, como que o servidor iria trabalhar remotamente sem assinar esse pacto? Naturalmente, o INSS teria que dar atribuições a esse trabalhador, independente dele assinar esse tipo de pacto, que de pacto não tem nada, como eu falei, sim uma imposição aos servidores. Então, essa pactuação ela traria, né,
essas duas possibilidades, ou seja, ou o servidor atuaria por uma meta de produtividade, né, atingindo a pontuação mínima, e seria, inclusive, preferencialmente adotado pelos servidores que atuam nas atividades da Agência da Previdência Social, ou na pactuação por atividade ou produto, né, devendo ser qualificada e quantificada previamente, portanto, o volume de atividades que esse servidor deveria realizar. Mas o mais grave disso tudo, não é que se esse servidor não atingisse aquela meta estabelecida nesse pacto, não é, ele teria consequências, é claro. Não é? Primeira, esse pacto consta lá na portaria do INSS que essa meta seria, inclusive, o atingimento dela considerada para fins de reconhecer que o servidor cumpriu com a sua jornada de trabalho. Então, se o servidor não cumprisse a sua meta, né, estabelecida no pacto, significaria que ele não teria trabalhado durante toda a sua jornada de trabalho e, portanto, poderia haver descontos, inclusive por conta disso, não é? Mais ainda, ora, se esse servidor não consegue cumprir uma meta como essa, o que ocorreria ao mesmo tempo com a sua avaliação para fins de recebimento de gratificação de desempenho? Provavelmente também fosse rebaixado. Então, esse servidor, ao não atingir aquela meta pactuada, correria o risco de ter a sua remuneração, na sua remuneração, descontos, porque não teria, seria como se não tivesse cumprido com toda a sua jornada de trabalho normal, né? Receberia como se tivesse faltado ao serviço em algum momento, né? Ou saído mais cedo, ou chegado atrasado, seja lá o que for, ou simplesmente poderia vir a ter o resultado final da sua avaliação de desempenho para fins de recebimento, pelo menos a avaliação individual, para fins de recebimento da gratificação de desempenho rebaixado. Por isso que nós sempre dissemos aos servidores, olha, na medida do possível, evitem assinar esse pacto aí, porque ele pode ter consequências bastante graves posteriormente quando forem verificar se a meta foi atingida ou não. Tá? Então, isso é específico no caso dos servidores do INSS, é claro, mas é evidente que era importante ser colocado aqui. E se em algum momento vier a acontecer de fato desconto em folha de pagamento, por exemplo, por conta de não cumprimento da jornada de trabalho, eu entendo que é cabível uma ação judicial, porque em nenhum momento diz que a jornada de trabalho, que o cumprimento da jornada de trabalho se verifique por atingimento de metas de trabalho. Isso não existe em lei nenhuma. Tá? É completamente ilegal essa forma de verificação. Aliás, a avaliação, o estabelecimento de metas, conforme para fins, inclusive, de recebimento de remuneração, para fins e que possam influenciar, inclusive, na avaliação, ela não é prevista em lei nenhuma. Tá? E se ela não tem previsão legal, ela não pode ser realizada dessa maneira. Então, a própria pactuação, o estabelecimento de metas, a nosso ver, é completamente ilegal. E qualquer prejuízo que o servidor venha a ter decorrente, ou que seja ameaçado de ter em decorrência da aplicação dessas regras aqui, é passível de ação judicial, a meu ver, contra o órgão que assim o fizer. Tá? Mais ainda, tá? Os trabalhadores que foram fazer trabalho remoto de uma maneira geral, isso tudo que é órgão público praticamente, com raríssimas exceções, estão sendo obrigados, não é, a entrar com toda a infraestrutura praticamente para a realização desse trabalho. Então, o servidor é obrigado não só a utilizar o espaço da sua casa, né, é inevitável, que se o trabalho é remoto em casa, até aí ainda é compreensível, mas ele é obrigado a utilizar o seu computador, né, a sua internet, né, com todas as limitações que ela possa ter. É sabido que existem servidores que moram em zonas rurais ou em locais das suas cidades onde o sinal da internet não chega, ou o sinal é muito ruim, não é? E, portanto, impede muitas vezes que esse servidor consiga desenvolver o trabalho a contento. Isso, inclusive, no caso de quem é do INSS, com aquela história das metas, como atingir meta um servidor que resida numa região que não tenha
uma internet com uma qualidade que permita a ele ter uma produtividade, permita a ele o acesso contínuo ao sistema do INSS para que ele possa fazer o seu serviço. Não tem como. Né? Então, esse servidor não iria receber sua remuneração ou iria ter desconto por conta disso tudo. É evidente que ele não pode receber. Mas qualquer outro servidor é obrigado, além de tudo, então, a entrar com a infraestrutura, né, fornecer, gastar a sua energia elétrica, utilizar o seu equipamento de informática, utilizar a sua internet, sem receber nenhuma indenização por isso. Tá? Vejam que eu sei que é um pouco difícil quantificar qual é o custo disso para o servidor, mas, ao meu ver, sim, é possível que, ao servidor questionar isso futuramente e até mesmo, se conseguir de alguma maneira quantificar isso, é algo que nós temos que ver como que vai ser feito, é claro, até mesmo vir a cobrar da instituição onde ele trabalha pelas despesas que teve por conta da realização deste trabalho remoto. Tá? Então, vejam vocês, olha, para concluir isso aqui, quando nós falamos disso, nós temos que sempre lembrar do seguinte, olha, a administração pública é regida por princípios, né, que estão principalmente no artigo 37 da Constituição Federal. E lá diz o quê? Um deles é o princípio da legalidade. Então, se não está na lei, por exemplo, a exigência de metas, de pactos, não é? Ou de que o servidor, inclusive, forneça equipamento para, embora fosse questionável uma lei nesse sentido, mas que o servidor forneça equipamento para poder realizar seu trabalho, não é? O administrador público não pode, de maneira nenhuma, exigir desse servidor aquilo que não está na lei. Não é? Ele não pode utilizar, por exemplo, metas para dizer que aquilo ali vai ser a forma de controle da frequência, para oferir a frequência do servidor. Isso é ilegal. Tá? Fere o princípio da legalidade. Mais do que isso ainda, né? Essa maneira, essa exigência ao servidor pode, inclusive, resultar em dano moral a esse servidor por conta da ameaça e da pressão que é feita em cima desse servidor caso não atinja metas, caso não atinja determinados resultados. Basicamente, então, em relação às vantagens, ainda também prevê a lei, e isso é para todo mundo, é claro, a exclusão do pagamento do auxílio transporte quando não houver deslocamento. Eu acho que nesse aspecto aqui, com exceção de algum momento que o servidor necessite se dirigir até o seu local de trabalho, em tese, a princípio, ele não receberia o auxílio transporte mesmo. Tá, pessoal? Mas quanto ao restante todo, eu não vejo como, sem que haja lei, inclusive contrária a isso, impedir o servidor, por exemplo, de receber adicional noturno, horas extras. Isso está na lei, não é? Vejam, horas extras onde é que consta? Na Constituição Federal e nos artigos 73 e 74 da Lei 8.112, né, que garante o direito ao recebimento de horas extras. Adicional noturno também está na Lei 8.112 o direito ao recebimento do adicional noturno. Então, se o servidor trabalhar no horário noturno, conseguir comprovar isso, se ele trabalhar além da sua jornada normal, independente de cumprimento de meta ou não, inclusive, ele tem sim direito ao recebimento das horas extras trabalhadas nesse período. Basicamente, então, era isso, não é? Pessoal, muito daquilo que acontecer, daquilo que está acontecendo durante este período que nós estamos vivendo, em que as pessoas não estão podendo fazer o seu trabalho como vinham normalmente fazendo nos seus locais de trabalho, trará consequências aos servidores, e nós precisamos ficar atentos às tentativas que ocorrerão e que vêm ocorrendo ao desrespeito aos direitos desses servidores. Era isso.